Bom, composição e funções do suco pancreático. Tá? Nós secretamos aí por dia em torno de 1 litro de suco pancreático e esse suco pancreático ele gira em torno de um pH de 8 a 8,3. Então ele é um pH alcalino. Quando a gente fala suco pancreático, quando a gente fala pâncreas, né, a gente sempre tem que ter em mente, né, vale destacar, que quando a gente pega a morfologia do pâncreas, nós vemos basicamente 2 tipos de células. Células acinares são células que vão formar os ácinos, e as células endócrinas. Endócrina é corrente sanguínea. Então, essas células endócrinas vão lançar o seu conteúdo para dentro da corrente sanguínea. Por exemplo, né, as famosas aí, células beta produzindo insulina, lança na corrente sanguínea. Células alfa produzindo glucagon, lança na corrente sanguínea. E as células acinares, essas célulazinhas aqui sim, que são as responsáveis pela formação do suco pancreático. O suco pancreático é uma secreção exócrina, portanto, vai cair lá no duodeno, como nós vimos. Então você vê, o pâncreas é uma glândula mista. Por que mista? Tem células que lançam o conteúdo para a corrente sanguínea, é a parte endócrina. E tem células que vão lançar o seu conteúdo para os ácidos. Lançou no ácido, vai cair lá no duodeno. Então tem lá, né, o ducto pancreático, né, o ducto acessório, que vão lançar o conteúdo do pâncreas no duodeno. Então, essa porção que lança o conteúdo no duodeno é a porção exócrina. Então, o pâncreas tem tanto uma secreção endócrina, corrente sanguínea, quanto exócrina, duodeno. Por isso que ele é uma glândula mista. Outro destaque importante, né, é esse pH de 8 a 8,3. Primeiro, como é que é conseguido isso? Então aqui a gente está numa célula hepática. A célula hepática ela recebe sempre um vasto suprimento de CO2 e tem água. E ela é rica numa enzima chamada de anidrase carbônica. A mesma anidrase carbônica que vai se repetir em vários locais do corpo humano. O que a anidrase carbônica faz? Como tem muito CO2 e água, desloca a reação, e aí forma o ácido carbônico. Ácido se dissocia, libera hidrogênio. Então eu tirei um hidrogênio e tirei um bicarbonato. Só que aqui o detalhe, o bicarbonato vai para luz, né, do ácido. Bicarbonato o que faz com o hidrogênio? Retira hidrogênio do meio. Se eu retiro hidrogênio do meio, eu estou diminuindo hidrogênio, portanto eu aumento o pH. O pH fica mais básico na presença do bicarbonato. Por isso que o suco pancreático tem um pH de 8 a 8,3. E o hidrogênio? O hidrogênio, por contratransporte é porque o hidrogênio vai para um lado e o sódio vai para o outro. Contratransporte sódico. Então o sódio sai do sangue e entra na célula para ser secretado junto com o bicarbonato. E o hidrogênio? O hidrogênio cai na corrente sanguínea, e aí ele vai ser tamponado. Então você vê, no pâncreas eu estou colocando hidrogênio na corrente sanguínea e bicarbonato na luz dos ácidos. Já no estômago eu estou colocando bicarbonato na corrente sanguínea e o ácido clorídrico, H+, na luz. Então é o contrário aí. E não é à toa, Deus inteligente como não é à toa que ele fez o contrário. Tem que ser. Porque vê bem, da onde que vem a secreção para o duodeno? Vem do estômago. Estômago, secreção extremamente ácida. pH de 1 a 3,5, suco gástrico. Porém, o estômago tem sua proteção contra essa acidez, o duodeno não. Então, uma forma que Deus engenhosamente achou para poder neutralizar esse ácido é controlar a liberação do estômago para o duodeno aos poucos. Então, o quimo é liberado aos poucos. E tem também a ação aí do suco pancreático,
já nós vamos ver também da bile, né, para poder neutralizar essa acidez. Tá? Interessante isso. Né? Além desse conteúdo rico em bicarbonato, né, o suco pancreático também é repleto de enzimas digestivas. Né? Por exemplo, no suco pancreático tem a amilase pancreática. Né? Então, a amilase salivar, né? Lembra lá que a amilase salivar, né, degradou o amido, né? Mas quando chegou no estômago ela agiu por um tempo, quando misturou com o suco gástrico ela foi neutralizada. Né? Aqui continua a digestão dos carboidratos, amido, glicogênio, né, outros, né, com exceção de celulose. Né? Então a amilase pancreática, né, então uma enzima do suco pancreático, vai digerir amido e glicogênio em disacarídeo e trissacarídeo. O suco pancreático tem lipase pancreática. Lembrando lá da lipase lingual, né, que foi ativada no estômago em pH ácido, aqui ainda soma a lipase pancreática. O que a lipase pancreática faz? Quebra os triglicerídeos, né, as gorduras neutras, em ácidos graxos e monoglicerídeos. Né? E tem também no suco pancreático a fosfolipase, né, que quebra fosfolipídios em ácidos graxos. Né? Então são enzimas que vão fazer a digestão dos lipídios, das gorduras. Né? Legal. E, né, o suco pancreático tem uma maquinaria muito engenhosa para continuar a degradação de proteínas. Né? Lembra que a proteína começou a ser quebrada no estômago, né, por ação da pepsina. O suco pancreático tem uma ação importante também para continuar essa digestão das proteínas. Né? Como é que funciona isso? O pâncreas, o suco pancreático, tem uma secreção rica em tripsinogênio e quimotripsinogênio. Tá? Então você vê, gênese que vai gerar. Então são enzimas inativas. Além do quimotripsinogênio, setinha amarela e tripsinogênio, tem também, marcado em amarelo, procarboxipeptidase e proelastase. Tá? Todas essas enzimas estão relacionadas à quebra de proteínas. Tá? E você vê, todas elas, né, carboxipeptidase, proelastase, quimiotripsinogênio, tripsinogênio, né, são enzimas inativas. Por quê? Porque se essas enzimas estivessem ativas, né, elas poderiam degradar o conteúdo proteico do próprio pâncreas. Né? Mas como então elas são ativadas? Quando o tripsinogênio cai na luz do intestino, né, e tem então lá as ondas de mistura, né, o quimiotripsinogênio vai então ter contato com enzimas que estão na chamada borda em escova, no epitélio do intestino delgado. Essas enzimas, marcadinhas aí em vermelhinho, né, são as enteroquinases. Então as enteroquinases estão lá no epitélio, na luz do intestino. Quando o tripsinogênio entra em contato com a enteroquinase, ativa a tripsina. Então o tripsinogênio é clivado pela enteroquinase e forma a tripsina. O que a tripsina faz? A tripsina é uma enzima que quebra o quimiotripsinogênio em quimiotripsina. E a tripsina também tem uma ação que a gente fala que é autocatalítica. A tripsina tem a capacidade de também converter o tripsinogênio em tripsina. Então, olha lá, tudo começa com a ativação do tripsinogênio em tripsina. Aí, a partir daí, tripsina converte quimiotripsinogênio em quimiotripsina e tem também a capacidade de converter, né, algum tripsinogênio em tripsina. E tanto quimiotripsina quanto tripsina está relacionado com digestão de proteínas em peptídeos. Procarboxipeptidase e proelastase também é ativado pela tripsina. Então a tripsina ativa o quimiotripsinogênio, ativa o tripsinogênio, ativa procarboxipeptidase e proelastase. Ativa em quê? Em carboxipeptidase e elastase. E essas enzimas, né, têm a capacidade de converter, né, carboxipeptidase, de converter proteínas em aminoácidos e elastase de proteínas a peptídeos. Então você vê, a tripsina é a enzima que vai ativar a galera toda. E não é à toa
né, que Deus inteligente como é, né, colocou dentro do pâncreas, né, as células hepáticas produzem o inibidor de tripsina. Então, enquanto está dentro da célula, essa tripsina está inibida, ela está na sua forma inativa, tripsinogênica. Só quando cair na luz do intestino que vai ter ação na enterocinase e aí sim vai ativar a tripsina e desencadear a ativação aí de todas essas enzimas relacionadas à quebra de proteína. O álcool, por exemplo, ou alguma infecção pode, por vezes, levar à diminuição do inibidor de tripsina. E se diminui a produção do inibidor de tripsina, começa a desencadear, ativar a tripsina dentro da célula pancreática, levando a uma pancreatite aguda. Uma doença que por vezes é fatal, né, e é gravíssima. E uma grande maioria dos casos de pancreatite aguda é causado pelo excesso de álcool. Tá? Além disso, também no suco pancreático tem desoxirribonuclease e ribonuclease. Não podemos esquecer que tanto células animais quanto vegetais, DNA e RNA, né? E esse DNA e RNA também vai ser digerido em nucleotídeos. Tá? Então, olha a importância do suco pancreático, tanto para a digestão quanto para a regulação do pH do duodeno. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!